Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui na CEPAL, Sociedade Espírita, Paz, Amor e Luz, que sente-se honrada em recebê-los. Passaremos momentos bem agradáveis à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. A nossa expositora já se encontra aqui, é a nossa amiga e irmã espírita Estela Silva Desto, que está vinculada à Sociedade Espírita Francisco de Assis. Ela terá como tema para a palestra de hoje a reencarnação como lei biológica. E a nossa mensagem de hoje vem da obra Otimismo, por Divaldo Pereira Franco e pelo espírito Joana de Ângeles. Vamos ouvir. Lição 15. Reencarnação. As vidas anteriores ressurgem na existência presente do ser, em forma de tendências e aptidões, experiências e dificuldades, que caracterizam as conquistas e falhas de cada qual. Manifestam-se como saúde ou doença, lucidez mental ou retardamento, disposição ou reação para o trabalho, alegria ou amargura ante a vida em si mesma. Expressam-se como simpatias e animosidades, afeições e desafetos, confiança e instabilidade emocional em relação umas às outras criaturas. Sobre o véu da ignorância das causas, é para muitos bem difícil superar situações e pessoas desagradáveis, conviver em clima de tolerância e agir com serenidade em determinadas circunstâncias, que a sua recordação produziria estupor, raiva e acenderia revolta, desencadeando processos cruéis de revide e dor. Então, é providencial o esquecimento das existências passadas enquanto se está no corpo físico. Então, fica também indicação para a leitura. Convido a todos para entrarmos em harmonia de pensamentos e nos unirmos em prece. Pai da vida, Jesus, nosso Mestre, benfeitores queridos, agradecemos a semana que passou, mesmo com sacrifício, com suor e lágrimas, com dificuldades, que faz parte da nossa existência aqui neste planeta. Pedimos a proteção, Senhor, para essa próxima semana que estamos iniciando. Pedimos bênçãos aos nossos familiares, às pessoas com quem convivemos, os aflitos, os doentes, os encarnados e desencarnados que nos acompanham, que possam receber essa vibração de paz e de amor. Desde já, nossas vibrações para que a expositora logre o máximo de êxito, amparada pela espiritualidade maior, Jesus e seus embaixadores espirituais. Que assim seja, Senhor. Com voto de muita paz, muita alegria no coração, vamos receber a expositora, Estela Desto. Seja bem-vinda. Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs aqui presentes. Que Jesus e os bons espíritos que estão aqui presentes possam nos inspirar nas reflexões dessa noite. A maioria de nós espíritas vê a reencarnação como um princípio básico do espiritismo. Alguns até veem como um dogma do espiritismo, um princípio inquestionável que faz parte da doutrina. E que trata-se de uma questão de fé, de crença.
Várias pessoas que não são espíritas referem-se à reencarnação como uma crença. E até mesmo nós, na nossa forma de falar. Muitas vezes a gente diz, você acredita em reencarnação? Ou a gente ouve essa pergunta também, você acredita em reencarnação? Ao invés dessa forma de perguntar, nós poderíamos dizer, você conhece a lei de reencarnação? Ou eu conheço a reencarnação, a lei de reencarnação? Porque ela é uma lei estudada pelo Espiritismo, proposta, baseando-se numa fé raciocinada, utilizando-se de evidências para ser estabelecida. Assim como a lei da gravidade é uma lei da física. Então, não é você acredita na lei da gravidade? Ela é uma lei e influencia a todos nós. Então, o certo seria, você conhece a lei da reencarnação ou não? E por que é importante a gente ter muito claro na nossa mente que a reencarnação é uma lei? Porque se a nossa fé não for raciocinada, não for baseada na lógica, ela pode ser abalada em momentos de crise, em momentos que nós estamos sofrendo ou que estamos sendo vítimas da influência de espíritos. Então, a menos, se for uma fé cega, ela será abalada. É necessário que seja uma fé raciocinada, que a gente entenda por que a reencarnação existe e quais são as provas de que ela é real, de que ela é verdadeira. Além disso, vai servir também para que a gente possa orientar e consolar o nosso próximo quando ele vier buscar por informações, mas será que a reencarnação existe mesmo? A gente vai ter base teórica, base científica para apresentar para ele também. Então, por isso que essa noite nós vamos refletir sobre alguns temas propostos nesse livro do médico Décio Iandoli Júnior, A Reencarnação como Lei Biológica. Ele traz uma forma extraordinária, uma forma nova de nós enxergarmos a lei da reencarnação. Vamos lá, então. Primeiramente, é importante a gente saber que o conceito da reencarnação não é novo e não foi trazido pelo Espiritismo. Ele já existia muito antes, em várias religiões, em culturas distribuídas em todo o mundo. O que quer dizer que ele não é apenas um conceito ensinado de pai para filho, um conceito aprendido, mas sim um conceito, como ele surgiu em vários lugares, ele foi criado a partir da experiência das pessoas, que perceberam que chegaram à conclusão de que a reencarnação existe. O hinduísmo é uma das religiões que traz na sua doutrina o princípio da reencarnação. É a terceira religião com mais adeptos no mundo, atrás apenas do islamismo e do cristianismo. E as suas características principais é o politeísmo e a crença na reencarnação. Além do hinduísmo, o jainismo e o sikhismo, que são duas religiões muito populares na Índia, também traz essa ideia de que o espírito reencarna. O masdeísmo apresenta uma concepção muito elevada de que o espírito sofre uma redenção final após passar por várias provas expiatórias e reencarnações sucessivas. O maniqueísmo é uma filosofia dualística que divide o mundo entre bem, que seria Deus, e o mal, ou o diabo. E a matéria é intrinsecamente má, enquanto o espírito é intrinsecamente bom. E também nessa filosofia é trazida a ideia da reencarnação. O próprio judaísmo, poucas pessoas sabem, mas tem alguns itens do livro Zohar que cita que podem ser interpretados como reencarnação. Por exemplo, no Zohar 1:186b, se alguém é mal sucedido no seu propósito neste mundo, o Eterno, bendito seja, o desenraiza e planta mais e mais vezes. Então é um jeito figurado de falar sobre a reencarnação no livro judaico. E também no outro trecho que diz o seguinte: todas as almas estão sujeitas à reencarnação,
reencarnação. E as pessoas não conhecem os caminhos do eterno, bendito seja. Eles não sabem que são trazidos perante o tribunal antes de entrar neste mundo e depois de tê-lo deixado. São ignorantes das muitas reencarnações e obras secretas que têm de passar. Então, no próprio livro judaico, a reencarnação é mencionada. No islamismo também, na Sura 2:28, é citado o princípio da volta, do retorno à vida, que Deus fará com que morrais e vos trará de volta à vida, e ao fim vos reunirá nele próprio. O cristianismo também, antes de tornar-se catolicismo, protestantismo, ele também, a reencarnação era um dos seus princípios básicos. Quando Jesus disse, ninguém poderá ver o reino dos céus, o reino de Deus, se não nascer de novo. Ou ainda, quando os discípulos estão lá no monte e veem aparecer o espírito de João Batista, e que na verdade eles veem Elias, mas naquele momento eles compreendem que João Batista fora a reencarnação de Elias. Eles tratam o tema da reencarnação com uma naturalidade muito grande. Foi apenas depois que esse tema foi retirado dos princípios básicos, dos dogmas do catolicismo. E no Espiritismo, a informação de que a reencarnação é uma lei universal foi dada pelos espíritos ao professor Allan Kardec, que investigava e buscava resposta para alguns fenômenos que estavam acontecendo na França e que apenas o magnetismo, que era muito estudado e conhecido na época, não conseguia explicar. Então, os espíritos que esclareceram Allan Kardec, eles explicaram muito bem o processo da reencarnação e sua relação com as leis divinas, com a justiça divina, onde, no capítulo 4º, da parte 2ª do Livro dos Espíritos, o capítulo se chama A Pluralidade das Existências, no item Reencarnação. Então, vamos ver a pergunta 166, Kardec faz aos espíritos. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Então, as perguntas anteriores, os espíritos já tinham trazido a informação de que o espírito reencarna, de que todos nós reencarnamos. E aqui eles deixam isso muito claro. Kardec pergunta, qual o fim objetivado com a reencarnação? Qual o objetivo? Por que reencarnar? Para quê? Expiação. Essa resposta, apesar de ser curta, ela é muito completa e traz material para a gente refletir muito. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então, olha que interessante. A reencarnação é uma forma de expiação, de nós repararmos os nossos erros do passado, de consertarmos aquilo que a gente não conseguiu fazer nas últimas encarnações e, através das provas que nos são propostas, nós nos melhorarmos e adquirirmos as virtudes que nós ainda não temos. E essa indagação dos espíritos no final, sem isto, onde a justiça? Eu me admiro muito das pessoas que não conhecem a reencarnação e são pessoas resignadas com as suas dificuldades de vida, com a sua situação social, com as doenças que as afligem. Porque se nós formos pensar num Deus bom e justo, sem a reencarnação fica difícil de acreditar nesse Deus bom e justo, sem entender as causas anteriores dos sofrimentos. Então, por isso que eles perguntam, se é isso, onde a justiça? Por que pessoas boas sofrem enquanto pessoas más estão, usufruindo da matéria? Enfim, essa resposta é muito interessante. Só que a maioria dos cientistas vê a reencarnação apenas como uma questão de crença, como a gente estava dizendo. E por isso não tem nada a ver com ciência. Reencarnação e ciência, nada a ver. Só que, na verdade, se a gente parar para pensar, a própria ciência ela é baseada em muitas crenças. Por exemplo, alguém já mediu a distância da Terra para a Lua? Ou a Terra do Sol? A gente acredita nos matemáticos, nos físicos, nos astrônomos que fazem esses cálculos e acreditamos no tamanho da Via Láctea, a quantidade de galáxias, não é? Da mesma forma, nós cremos nos historiadores.
Nós cremos no que eles estão nos relatando, no que eles nos contam, porque nós não nos lembramos, não vivemos os eventos do passado, da história. Então, a própria ciência é uma questão de crença. Alguém aqui já viu uma molécula, um átomo, um próton, um nêutron? A gente acredita nos modelos que nos são propostos. Então, a ciência, ela é baseada em verdades que são transitórias, que são passageiras. De acordo com os recursos que se tem na época, são feitas novas descobertas, propostas novas hipóteses e teorias que, com o passar do tempo, com novos recursos, são ultrapassadas. Então, o que o autor nos diz no livro é que indícios científicos vão levar às provas de que a reencarnação é um processo natural, uma lei biológica que deve ser estudada pela ciência estabelecida, já que as evidências da existência do espírito e da reencarnação já são muito fornecidas pela mediunidade, só que a maioria dos cientistas não aceita como evidência. Mas ela tem que ser, no mínimo, considerada como uma hipótese viável, porque existem algumas provas e algumas evidências e muitos indícios da existência da reencarnação. Então, os cientistas precisam ficar com a mente aberta para, pelo menos, considerar como uma hipótese viável. Mas por que a gente encontra tanta resistência no meio acadêmico? Bom, para a gente entender isso, a gente precisa entender alguns conceitos primeiro. O que é paradigma e o que é dogma? Segundo Kuhn, paradigmas são realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para a comunidade de praticantes de determinada ciência. Então, paradigmas são descobertas, uma proposta, realização científica que é reconhecida pela comunidade científica durante um certo tempo, enquanto ela resolve os problemas e as dúvidas que estão sendo propostas. Já o dogma, o que é um dogma? É um ponto considerado fundamental e indiscutível de uma doutrina. Você não pode questionar um dogma. Ele é porque é. Está certo porque foi determinado que é assim. E na igreja nós encontramos muitos dogmas inquestionáveis. Mas o autor nos instrui a evitar os dogmas. Por quê? Porque o dogma é um obstáculo ao progresso. Ele segura o progresso. Porque ele impede que a gente faça questionamentos, e são os questionamentos que nos levam adiante, que nos levam a descobrir novas coisas. Então, vamos fazer uma viagem ao passado e lembrar o que aconteceu. No passado, a igreja foi fundamental para retirar o povo da sua condição primitiva, bárbara, introduzindo alguns preceitos de ordem e convivência social, iniciando o despertar da ciência para que o homem olhasse para si mesmo e entendesse o que eu estou fazendo aqui, o que está acontecendo ao meu redor. Então, no início, a igreja foi muito importante para isso. Só que, com o passar do tempo, ela começou a ficar agarrada aos seus dogmas irredutíveis e acabou se tornando um bloqueio ao livre progresso do pensamento científico. Foi quando houve uma separação da igreja e surgiu a ciência baseada no paradigma materialista, ou newtoniano, também chamado newtoniano, porque Isaac Newton foi o nome mais emblemático dessa fase. Foi muito importante, inúmeras descobertas foram feitas com essa ruptura do novo paradigma. Mas a partir de um ponto começou a acontecer a mesma coisa de antes. O quê? Aquele que tinha libertado as mentes, as consciências, começou a ser um limitador. Porque, sem ignorar os avanços que tinham sido feitos até aquele momento e utilizando a razão, alguns cientistas procuraram encontrar causas extrafísicas, causas fora da matéria, para explicar algumas coisas que o paradigma materialista não conseguia mais explicar. Então surgiu esse paradigma chamado de espiritualista, que procurava causas fora da matéria, causas extrafísicas. E o que é que aqueles seguidores do paradigma materialista fizeram? Quiseram bloquear, quiseram impedir essas pesquisas, porque desconsideravam a questão do espiritual. E
Então entrou em cena esse novo paradigma espiritualista, patrocinado pelas ideias e pela genialidade de Albert Einstein, por isso chamado paradigma einsteiniano também. E livre de dogmas e lançando uma nova forma do homem ver a si mesmo e o mundo que o cerca. Esse paradigma espiritualista, se vocês prestarem bastante atenção, ele já se espalhou por várias áreas da ciência. E é graças a ele que nós temos, por exemplo, a homeopatia. Só que ele ainda sofre muita resistência dos materialistas, que não conseguem explicar certas coisas, mas não admitem qualquer explicação que vá além da matéria. Então, vocês conseguiram visualizar como a igreja que veio para libertar se tornou dogmática e como o paradigma materialista está agora, na verdade, se enchendo de dogmas também? E um dos métodos utilizados pelos cientistas materialistas é o método chamado cartesiano. Vocês já ouviram falar no método cartesiano? Ele foi trazido é um método de estudo, de desenvolvimento de pesquisas científicas e foi trazido por René Descartes, que é um francês. E o primeiro requisito nesse método de Descartes é o seguinte: evitar a precipitação em se reconhecer algo como verdadeiro, assim como evitar o preconceito de admiti-lo como falso, não aceitando nada do que não se apresente de forma clara, da qual não se tem oportunidade de pôr em dúvida com argumentos razoáveis. O método cartesiano é um dos mais defendidos pelos materialistas. Mas se a gente prestar bem atenção nesse item 1, a gente vai perceber que, sendo contra o paradigma espiritualista, eles estão indo contra esse primeiro princípio. Porque o René Descartes, ele nos diz para evitar o preconceito de admitir como falso. E é exatamente isso que está acontecendo com os materialistas. Eles já estão admitindo como falso algo que eles não conseguem explicar ainda, o que eles não entendem. Então, o próprio René Descartes não concordaria com o que a ciência está fazendo agora. Seguindo o método de René Descartes, o pesquisador brasileiro espírita Hernani Guimarães Andrade estudou 8 casos de reencarnação no Brasil. Na verdade, ele estudou muito mais, mas nesse livro, Reencarnação no Brasil, ele estudou 8 casos, utilizando-se de um método científico, excluindo todas as outras possibilidades, e chegou a um resumo do que é a lei biológica da reencarnação. Então, são provas científicas da existência da reencarnação. E ele chegou nesses 5 itens básicos que formam o conceito da lei biológica da reencarnação. Item 1. Todo ser vivo se compõe de uma parte material e outra espiritual. Isso a gente já sabe bem, é muito estudado no Espiritismo. Item 2. Quando ocorre a morte, a parte material, o corpo físico, se destrói, enquanto a parte espiritual, uma vez abandonando o corpo, conserva-se indestrutível. Que princípio é esse? O da imortalidade da alma, um dos princípios básicos do Espiritismo. No item 3, da lei biológica da reencarnação. Após permanecer algum tempo nesse estado de desencarnado, ao qual se chama de intermissão, a parte espiritual, o espírito, torna a ligar-se a um ser vivo em início de formação e, seguindo todo o processo embrionário, volta a nascer de novo. Essa é a reencarnação, né? Como a gente conhece. O espírito passa um tempo no mundo espiritual e depois retorna no início da formação do embrião para guiar aquela formação dele. O item 4. Normalmente, o reencarnado perde a memória dos detalhes da sua encarnação anterior, mas conserva certos resíduos psicológicos e até mesmo fisiológicos daquela vida passada, sob a forma de tendências, aptidões, genialidades ou suscetibilidades fisiológicas, marcas de nascença, etc. Isso aqui também a gente conhece muito bem. Muitas pessoas vêm perguntar: o que eu fui na outra vida, né?
que tem essa curiosidade. E apenas analisando as nossas tendências, as nossas vontades, os nossos pensamentos, a gente pode ter uma ideia do que a gente foi, o que a gente fez, porque isso a gente traz, faz parte da nossa individualidade, da história que a gente construiu. Da mesma forma, tem pessoas que têm uma facilidade maior de ficar doente, ou traz alguma doença, já uma condição física, tudo isso influenciado pelas suas encarnações anteriores. Mas a maioria de nós não se lembra de quem a gente foi, não se lembra do que aconteceu com detalhes. Mas alguns se lembram, uma minoria se lembra. E esse é o item 5 da lei. Excepcionalmente, certas pessoas podem reter na memória algumas experiências oriundas da encarnação anterior, de maneira a fornecer dados que permitam estabelecer evidências a favor da hipótese da reencarnação. Então, algumas pessoas, principalmente as crianças até os 7 anos, conseguem se lembrar do lugar onde moraram, da forma como morreram, como era a sua família. E com essas informações, os pesquisadores podem ir atrás, confirmar aquelas informações, e algumas vezes a criança traz até uma marca no seu próprio corpo, né? Eu morri com uma lança no peito, e ela traz aquela marca, porque ficou impressionado no seu perispírito. Enfim, são esses casos que o Hernani Guimarães Andrade estuda no livro Reencarnação no Brasil. Essa seria, então, a lei biológica da reencarnação, que não é aceita, então, pela ciência newtoniana, a ciência materialista, também chamada de reducionista. Por que será que ela é chamada de reducionista? Porque ela deixa de explicar muitos conceitos, por estabelecer limite às investigações. Ela fala, a partir daqui eu não investigo mais. Então, ela está reduzindo os seus limites, por isso ela é chamada de reducionista. E como ela é reducionista, ela deixa alguns conceitos incompletos, inexplicados, como, por exemplo, o conceito de vida. Vocês já pararam para pensar o que é vida? Como que a criança, o filho chega, pai, o que é vida? Como que a gente explica o que é vida? A explicação do Aurélio, do dicionário, é a seguinte: conjunto de propriedades e qualidades, graças às quais animais e plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, se mantêm em contínua atividade, manifestada em funções orgânicas, como o metabolismo, o crescimento, a reação a estímulos, a adaptação ao meio, a reprodução. O que vocês acham dessa definição? É uma boa definição do Aurélio? Na verdade, ele não definiu a vida. Ele só falou os processos, os produtos da vida, os atributos dos organismos vivos. O que é a vida? Ele falou, é um conjunto de qualidades que faz com que o organismo tenha o metabolismo. Mas ele não falou o que é. É como se alguém perguntasse, quem é Estela? A Estela é veterinária, espírita, fala muito rápido. Não está falando quem sou eu, está falando as minhas características, os meus atributos. Da mesma forma, ele não conseguiu definir a vida. O Stephen Hawking, ele traz a seguinte definição: vida é um sistema ordenado que pode se sustentar contra a tendência à desordem e se reproduzir. Segundo esse conceito dele, um sistema ordenado que se reproduz, isso se aplica a um vírus de computador. Então, será que um vírus de computador tem vida? E, mais uma vez, ele está utilizando um atributo para classificar um produto. E por que será que isso acontece? Por que será que ninguém consegue definir a vida? Porque eles não estão levando em consideração a causa, eles só estão vendo os efeitos da vida, mas o que dá a vida? Isso que eles estão negando, a ciência materialista nega e não consegue explicar. Então, o autor sugere que a gente procure essa definição. Já que o paradigma falhou em explicar, ele fala, vamos procurar em outras fontes. E o conceito vitalista, que o vitalismo é uma forma de ciência também, ele diz que a vida é um fator extrafísico, ainda não mensurável, um fator que determina condições de organização da matéria e que podemos chamar de fator inteligente. Então, o vitalismo ele já considera uma causa não física, uma causa espiritual para a vida, para a origem da vida, um fator inteligente. Esse fator não físico deve constituir um metassistema, uma estrutura energética
que organiza e determina formas e funções, manipulando o material genético para ele conseguir se expressar. E essa explicação é muito melhor do que todas as que já foram criadas até hoje, porque ela descarta o acaso para explicar as mutações que acontecem na evolução. A ciência diz como que acontecem as mutações, é por acaso. Mas, se a gente vai estudar mais para frente, não faz sentido que o acaso crie tantas mutações benéficas para os seres. Então, considerando que existe esse metassistema, esse fator extrafísico organizando a vida, a gente consegue explicar muita coisa. E na doutrina espírita isso não é novidade. Como que a gente chama esse fator extrafísico? É o perispírito. Kardec já até nomeou esse metassistema, como ele diz. É o perispírito que imprime todas essas características à matéria. E existem leis da própria ciência materialista que sustentam a existência do perispírito. Vocês sabiam? Tem uma lei da física que chama lei do entropismo. O que diz essa lei? Ela mede o grau de desordem de um sistema. A ordem, o sistema... O universo todo, ele tende à desordem, a ficar desorganizado. Então, é necessário que atuem forças externas ou forças internas para manter um sistema em ordem. Essa é a lei do entropismo, e trazida por Ludwig Boltzmann. E a entropia é a medida quantitativa de desordem de um sistema. Então, é necessário que haja um fator organizador da matéria para que ela se mantenha com aquela estrutura. Porque a segunda lei da termodinâmica diz que o sistema, quando isolado, tende à desordem. Então, olha só que interessante. Vocês já ouviram falar, sabem o que é autopoese? A autopoese é a questão do nosso corpo, ele está em constante transformação. Em um ano... 98% dos átomos que compõem o nosso corpo são substituídos, se modificam. Então, há um ano atrás, 98% dos átomos que compunham o meu corpo eram outros átomos. Então, quem sou eu? Se eu sou só físico e só matéria, eu estou me transformando o tempo todo. Então, como esses átomos estão em constante renovação, é necessário que haja um sistema entrópico negativo, para ir contra a desorganização desses átomos e mantenha e coordene essa multiplicação das células, substituição dos átomos. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Então, a lei do entropismo indica que é necessário haver um fator extrafísico organizador da matéria. E faz muito mais sentido, porque que esse metassistema pré-exista ao corpo físico para que ele dê a forma do corpo, né? E a partir do momento que ele vai se associando, esse metassistema com a matéria, ele vai aprendendo, vai passando por experiências e vai evoluindo. Então, o Décio Iandoli Jr., que é esse aqui, o autor do livro, propõe uma definição para a vida. Ele não impõe, ele propõe, porque ele sempre está querendo que a gente questione, que a gente encontre novas possibilidades. Então, o que ele diz? A vida é um fator inteligente, não material, entrópico negativo, porque vai contra, a desorganização, perene e capaz de associar-se a elementos materiais como uma das maneiras de se manifestar e evoluir em suas capacidades e complexidades. Aqui a gente podia ficar por muito tempo. É o perispírito se aliando à matéria, desde os seres mais simples até os humanos, se associando para ir se aperfeiçoando cada vez mais. Muito bem. Essa definição ajudaria a explicar algumas questões que a ciência ainda não consegue, não tem explicações, principalmente na área da genética. Por muitos anos, os cientistas acreditavam que a partir do momento em que eles estudassem o DNA, pronto, eles encontrariam a causa do comportamento, do comportamento da psicologia humana, do indivíduo, tudo estaria escrito no DNA. Essas eram as informações, isso que os cientistas acreditavam. Quando foi desenvolvido o projeto Genoma Humano, e também a outra empresa, a Celera Genomics, começaram a decodificar o DNA, eles chegaram a conclusões que deixaram eles assim
surpresos, assustados. O número de genes de um ser humano não é muito diferente do número de genes de um verme. E o código genético humano e do chimpanzé é 98% igual. Então, como que pode ser tão diferente? Como que o ser humano pode estar aqui questionando, inventando, enquanto o chimpanzé está lá, com 2% de diferença só no DNA? Então, isso é o que eles chamavam de determinismo genético. Eles achavam que todas as características do homem e dos seres era definida pelo DNA. E quando viu-se isso, descobriu-se, o determinismo genético meio que caiu por terra. E eles foram procurar outras explicações. O estudo das proteínas, aí eles foram para o RNA e as proteínas. Então é a expressão do DNA, não é o DNA, mas é a forma como ele se expressa. Mas ainda assim fica a dúvida. Quem que determina quais proteínas vão ser expressas, quais partes do código genético que vão ser expressas? Por que dois gêmeos com o código genético igual, no mesmo ambiente uterino, um tem uma doença, um lábio leporino e o outro não? Uma malformação congênita e o outro não? Se as condições eram igual, o código genético. O que determina essa manifestação diferente das proteínas? E como explicar? Tem alguns cientistas, o Bernard, Berr, Bon e Guitton, que defendem uma outra ideia da estrutura invisível geradora, que seria a origem dessa manifestação das proteínas, dessa ativação diferencial do DNA. Então, é uma hipótese científica, realmente. E se nós considerarmos, a gente vai conseguir entender uma questão muito interessante. Olha, o que é essa imagem aqui, essa primeira imagem? É uma mórula. Depois que a união do espermatozoide do óvulo, forma-se o zigoto e ele vai se dividindo até que ele fica nessa condição de mórula. A mórula são células básicas, é formada por células básicas que podem se tornar qualquer coisa, são células totipotentes. Todas as células da mórula têm o mesmo DNA. Então, o que vai determinar que essa célula vá para tal região formar a boca, tal célula vai para lá formar a coluna, a outra vai formar o sistema nervoso? O que é que determina isso? Olha só, essa segunda imagem já é a neurula, já está sendo formado, essas células já estão um pouco diferenciadas, mas o que determina essa formação para que no final a gente tenha um feto, tenha uma criança perfeita, um bebê? O que vai direcionando essas células e fazendo com que células iguais se transformem e vão para o seu lugar certo? É o metassistema, é o perispírito. E o livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 5, Evolução em Dois Mundos é um livro escrito por André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Um livro muito completo, para quem gosta de biologia, para quem quer entender um pouco mais. Ele traz ideias que nem tinham sido discutidas na época ainda, inclusive essa. Ele explica como é que ocorre o controle dessas células e explica justamente isso, que é a mente que está por trás ali, coordenando todo o posicionamento dessas células. E as pesquisas com clonagem também apontam para a existência desse modelo organizador biológico. Olha que bonito. Ao invés de falar perispírito, se você está falando com um amigo que não é espírita, você fala, tem um modelo organizador biológico, fora da matéria, que dá forma aos seres. Então, modelo organizador biológico. Os experimentos do Dr. Kevin Egan, lá nos Estados Unidos, com clonagem de camundongos, ele chegou a uma conclusão. Por que quando ele ia clonar, que ele pegava a célula lá do ser original, o doador, que seria clonado, quando ele pegava essa célula e tirava ela do animal, quando ele retirava o núcleo, acontecia uma instabilidade genética, que ele chamava. Por quê? Porque no nosso DNA, não são todas as partes do DNA que se expressam. É como se fossem, tem os genes que são chamados de imprinted genes, ou genes marcados. Então, você pode ter o mesmo DNA, mas partes diferentes do DNA se expressar. E o que o Dr. Kevin Egan percebeu? Que quando ele tirava a célula do ser, os imprinted genes se perdiam, aquela etiqueta do animal, do quais genes estavam sendo expressos, se perdia. É o que ele chama de instabilidade genética. Por isso que poucos embriões davam certo, a maioria
logo ali morria. Se a gente for pensar do lado da visão espírita, quando ele retirou ali do campo que tinha um modelo organizacional biológico, ele perdeu o direcionamento. Por isso que aconteceu, essa célula sofreu instabilidade genética. Mas e nos casos que dá certo? O que acontece? Os casos em que a célula consegue manter o código genético e se torna um novo camundongo, um clone. Vocês sabem o que acontece? O DNA desse clone tem novos genes marcados. Ele não está expressando os mesmos genes do outro. Mesmo tendo o mesmo DNA, os imprinted genes, a etiqueta é diferente. Qual que é a explicação disso? Segundo o Dr. Kevin Egan, ele chama isso de reprogramação epigenética. Mas quem que faz isso? A gente que está olhando com olhos, né, do espiritualistas, olhos do espírita. Quem faz isso é o modelo organizador biológico do rato, que não é um perispírito como o nosso, mas de qualquer forma tem um componente espiritual dando vida para aquele ser. A partir nos embriões em que esse modelo se liga, ele vinga, ele se torna uma nova vida, reorganizando o DNA de acordo com as suas características. Não é muito legal ver a parte da ciência evidenciando conceitos que são estudados no Espiritismo há tanto tempo? Quando que foi publicada a Evolução em Dois Mundos? Né? Há mais de 60 anos. Então, concorda, mais uma pesquisa que concorda com a nossa teoria do metasistema. E se fosse possível comparar, então, os imprinted genes do camundongo original com o camundongo clonado, eles seriam diferentes. Por quê? Porque são indivíduos diferentes. Muito interessante. Outro conceito incompleto que a ciência materialista não consegue explicar é o da evolução das espécies, explicar satisfatoriamente. Então, por exemplo, as principais teorias criadas até hoje têm falhas. O que é o criacionismo? Era a teoria mais antiga, né? Até o século XVIII era o criacionismo que era aceito. Deus criou o mundo e tudo que há sobre o mundo como é hoje. Esse é o criacionismo. Não pode ser questionado. O lamarckismo, Lamarck, ele propôs essa teoria em 1809, diz que os fatores ambientais podem modificar os indivíduos de uma espécie que passa essas modificações para os descendentes. É aquela ideia, a função faz o órgão. Então, Lamarck achava que uma girafa que precisasse esticar o pescoço para alcançar o alimento, o pescoço dela ia crescer um pouquinho, ela ia passar essa característica para o descendente, que ia fazer a mesma coisa, e assim. Mas a teoria de Lamarck caiu por terra quando se percebeu que as características fenotípicas não se passam pelo gene. Não adianta eu malhar muito, fazer muito exercício, porque eu não vou passar a minha força física para o meu filho, né? Igual uma amiga minha falou que ia fazer cirurgia no nariz antes de ter o filho, para o filho não nascer com o nariz torto, né? Então, não é assim que funciona. Não adianta você fazer a modificação no corpo, porque não vai passar, precisa passar o gene. Então, o Lamarck caiu por terra. Surgiu, então, o neolamarquismo. Olha só que interessante, o que eles faziam? Eles treinavam as planárias. Eles falaram assim, tudo bem, não passa as características físicas, mas pode passar as características comportamentais. Então, eles ensinavam um certo comportamento para as planárias, e quando eles cortavam ela no meio, ali em várias partes, as novas planárias tinham aquele comportamento que tinha sido herdado. Então, esse é o neolamarquismo. Eles faziam isso com ratos também. Treinavam ratos para eles terem medo do escuro. Aí eles pegavam o cérebro dos ratos e injetavam na barriga de outros ratos e eles passavam a expressar também aquele comportamento. Isso tem a ver com o RNA. Tem explicação fisiológica. Em 1859, com o livro A Origem das Espécies, que todo mundo já ouviu falar, Darwin trouxe a sua teoria de que a seleção natural é o mecanismo de evolução das espécies. Os indivíduos adaptados deixariam mais descendentes. Então, mas como que eles seriam mais adaptados? Por mutações genéticas espontâneas, eles teriam uma característica melhor e assim conseguiriam deixar mais descendentes. Seria a evolução por acidente. Só que por que a teoria de Darwin
Na verdade, é o neodarwinismo, porque Darwin não sabia dos genes, né? Aqui já o neodarwinismo juntou a teoria da evolução e da seleção com a teoria genética, né? Que você tem aquela mutação no gene e passa para o seu descendente. Mas qual que é o problema com essa teoria? É que a maioria das mutações que acontecem no DNA, elas são inconvenientes, são deletérias, ou então são inócuas, não servem para nada para o seu portador. O próprio Darwin disse que na sua teoria tinha lacunas. E sabe o que ele escreveu na conclusão do livro? Porque a maioria dos neodarwinistas atualmente falam que não existe Deus e são totalmente contra uma origem planejada da vida. Mas o próprio Darwin, olha só que frase legal do final do livro dele. A origem da vida foi planejada primitivamente por um criador. Então, para explicar aquelas lacunas da teoria dele, ele admitia que tinha coisas que ainda precisavam ser estudadas. Quais são as lacunas da teoria de Darwin? Vamos entender um pouquinho. Existem sistemas que eles chamam de sistemas de complexidade irredutível e que não funcionam se não estiverem absolutamente completos. Como, por exemplo, a cascata de coagulação. Quem é da área de biológicas provavelmente estudou. Então, isso aqui, gente, são todos os fatores que precisam para que o nosso sangue coagule. Quando eu me corto, para que ele coagule ali, feche, cicatrize. Precisa de cada um desses fatores ali que a gente mal vê o nome. Todos eles são necessários. Se faltar um, o sistema não funciona. Então, aí é um dos exemplos de por que a teoria de Darwin não explica tudo. Como é que um ser, por exemplo, ele sofreu uma mutação aleatória no seu DNA e passou a produzir o fator 10 ali, o FX, o fator 10. Mas aquilo não serviu nada para ele. Mesmo assim, ele guardou e nas gerações subsequentes foi ocorrendo alterações aleatórias no seu DNA e ele foi criando cada um dos outros fatores até que todos existissem e o sistema de coagulação passasse a funcionar. Vocês conseguem entender como não funciona? Precisa de tudo para o sistema funcionar. Então, como é que aconteceu a evolução para chegar nesse ponto? Mesmo se a pessoa admitir, não, foi um por um, e no final eles se funcionaram, não dá a entender que tem algum planejamento por trás, no final, para chegar nesse ponto que nós estamos agora? Então, por isso que existe uma outra explicação, que é defendida pelo Dr. Michael Behe. É a origem planejada da vida. Qual que é a lógica dessa teoria? Ele diz assim, que só existe essa possibilidade para explicar a complexidade do olho humano. O olho humano é um outro sistema complexo, de complexidade irredutível, assim como a cascata de coagulação. Porque pelo tempo de existência que os seres estão na Terra, se a gente fosse fazer o cálculo matemático da probabilidade de ter acontecido as mutações favoráveis para ter essa diversidade de seres que existem hoje na Terra, não teria dado tempo. Se essas mutações fossem aleatórias, fossem ao acaso. Então, precisa, pela lógica, haver um sistema coordenando essas mutações, direcionando essas mutações para que elas fossem benéficas, para que elas caminhassem numa direção. Então, a menos que essas mutações fossem coordenadas, não haveria tempo para existir todos os seres que existem hoje no planeta. Vocês conseguem compreender? É um pouco filosófico assim, né? Mas se a gente pensar o seguinte, em seres em evolução, cujos corpos espirituais, ou metasistema, ou modelo organizador biológico, sofrem alterações à medida que eles vivem na Terra. Então, como Lamarck não estava completamente errado. Porque nós estamos aqui na Terra agora, vivendo. E estamos sofrendo alterações no nosso perispírito. Na nossa próxima encarnação, a gente vai levar isso que a gente aprendeu. Mas onde? No perispírito, que vai imprimir novas características no próximo organismo que a gente for habitar. Então, somando as experiências que o ser do metasistema vive na Terra, mais as alterações que os espíritos superiores, porque os espíritos superiores também manipulam o perispírito dos animais, dos seres, o nosso próprio perispírito, para promover a evolução, e de forma que quando esse perispírito se une
as células ali iniciais, ele provoque a mutação espontânea, mas uma mutação mais positiva, mais direcionada. Então, somando a experiência do próprio ser, mais a interferência desses espíritos superiores, que são co-criadores com Deus, a gente consegue daí sim entender e explicar a evolução das espécies com uma origem planejada da vida, com o auxílio dos espíritos superiores do lado de lá. As alterações enquanto o ser está encarnado na Terra e as alterações que acontecem no mundo espiritual pela ação desses espíritos. Por isso que o livro chama Evolução em dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. O nosso perispírito, o perispírito dos seres, sofre alteração dos dois lados. Então, a hipótese da reencarnação e da existência do modelo organizacional biológico preencheria todas essas lacunas que existem hoje. Só que até agora a gente só discutiu por que a hipótese da reencarnação é válida. Vamos ver agora quais são as evidências que a reencarnação existe, que ela é real. Algumas pessoas que estiveram muito próximas à morte, ou mesmo estiveram clinicamente mortas, tiveram uma parada cardiorrespiratória, o eletroencefalograma não estava registrando nenhuma atividade neuronal, estava tudo zerado. Algumas dessas pessoas, quando foram ressuscitadas, trouxeram lembranças do que aconteceu nesse momento. E todos os relatos dessas pessoas eram muito semelhantes. Umas viam túneis, outras viam pessoas que elas gostavam, parentes que já tinham desencarnado. Então, o livro traz, a gente não vai citar, né, um por um, mas o livro traz muitos estudos de cientistas sérios que descartaram todas as outras possibilidades. Foi uma droga que foi utilizada, que alucinou, foi tal coisa. Descartou todas as outras possibilidades para mostrar que realmente deveria existir um espírito, um perispírito, que estava gravando essas memórias. Porque pensa, se não tem nenhuma atividade neurológica, está tudo zerado, não tem atividade elétrica no cérebro, como que a pessoa vai lembrar o que aconteceu? Eu vou contar só um caso do livro que é muito interessante. O paciente chegou com parada cardiorrespiratória e a enfermeira retirou a dentadura dele e guardou no carrinho dos medicamentos de emergência, guardou numa das gavetas para poder entubar, porque eles estavam fazendo a massagem cardíaca e o eletroencefalograma estava indicando nenhuma atividade cerebral. Depois de alguns dias, quando ele encontrou a enfermeira, ele acabou voltando, né, com a massagem cardíaca, ele acabou voltando, e ele encontrou a enfermeira e falou: ela sabe onde está a minha dentadura, porque ela retirou, ela colocou numa gaveta lá do carrinho. Como é que ele poderia saber disso, se ele estava clinicamente morto? Só com a existência do perispírito, do metasistema, é que isso poderia ser explicado, porque o corpo ali não estava funcionando, mas o metasistema estava registrando o que acontecia. E tem muitos relatos desse tipo. Então, a experiência de quase morte, esses estudos, inúmeros estudos, que é só a gente procurar que a gente acha. Tem muitos livros publicados mostrando a existência do perispírito. O que mais? As lembranças de vidas passadas, que são estudadas por muitos pesquisadores. Um deles, mais conhecido, é o Ian Stevenson, que estudou décadas a reencarnação. Ele publicou uma monografia de 2 volumes, Reencarnação e Biologia. Tem não sei quantas mil páginas, e estão devidamente documentados 225 casos completos de lembranças de reencarnação passada em pessoas que tinham marcas de nascença. Então, porque a ciência ela quer coisas práticas, né? A lembrança, um relato pode falar, mas isso aí está baseado só no que a pessoa falou. Então, o que ele pegou? De todos os milhares de casos que ele viu, ele selecionou 225 que foi provado, toda a história contada, relacionado o ferimento da pessoa que morreu com a marca de nascença do outro que relatava, principalmente crianças, do mundo inteiro, para não ter interferência. Então, é um trabalho fantástico e uma prova realmente da existência da reencarnação. Tem outros estudos dele, essa questão das marcas de nascença, mostra que existe uma relação entre a nossa mente e o nosso corpo. Aquilo que a gente pensa pode influenciar o nosso corpo. E ele conta o caso da Elizabeth Kay, que é uma jovem protestante que em 1920 ela foi hipnotizada e foi sugestionada
a ver as chagas de Cristo nas mãos e na cabeça. E durante a hipnose, ela foi sugestionada a sentir aquelas chagas. No outro dia, começaram a aparecer feridas no seu corpo físico. Com a força do pensamento, ela acabou produzindo aquilo. Da mesma forma, durante sessões de hipnose, o hipnotizador pega um objeto gelado, com certas formas, uma forminha de estrela, e fala: eu estou colocando um objeto quente, que vai queimar a sua pele. E fica aquela forma de estrela como se fosse uma bolha, sendo que o objeto nem estava quente, era só por causa da sugestão do pensamento que atua no corpo físico. Então, tem muitos casos desse tipo que mostram a relação como a mente pode influenciar o corpo, e por isso que um ser que sofreu certa impressão numa outra vida pode acabar impressionando esse novo corpo que ele está formando, de forma a nascer com a marca. E também explica a influência da mãe sobre o feto. Ele conta o caso de uma mãe que viu o seu irmão fez uma cirurgia que teve que amputar o pênis. Ela viu, acabou vendo e ficou muito impressionada. O filho dela nasceu, que estava na barriga, no primeiro trimestre da gravidez. Ele acabou nascendo depois com não formou o pênis do bebê. Então, o pensamento dela foi tão forte que acabou influenciando o próprio organismo dele. Ele explica também a questão das malformações congênitas. Como eu falei, o lábio leporino em gêmeos, que tem o mesmo DNA, no mesmo ambiente. Por que é que um nasce com lábio leporino, o outro não? Ou por que é que um nasce com lábio leporino só no lábio e o outro nasce com o palato fendido também? Porque o lábio leporino tem muitos graus. Então, o que explica isso? O perispírito, o modelo organizacional biológico. E a conclusão principal que a gente tem que tirar desses estudos o Dr. Ian Stevenson fala no livro Onde a Reencarnação e a Biologia Interagem. É esse conceito da dualidade cérebro-mente, dualidade corpo-mente. A nossa mente não é produzida pelo cérebro. Eu não penso por causa do meu cérebro. O meu cérebro existe por causa da minha mente. E são coisas separadas. Eu não preciso do meu cérebro para existir. E isso vai mudar muita coisa na nossa sociedade se isso for entendido e aceito. Que a mente é independente do cérebro e não um produto dele. E isso encontra muita resistência no materialismo. Então, para a gente encerrar, é o último capítulo do livro. Para onde nos levará a reencarnação? Vocês já pararam para pensar o que mudaria na nossa sociedade se a reencarnação fosse estudada, fosse aceita? Quais são as consequências da reencarnação? 2 categorias de mudanças, ele fala. Modificações conceituais e estruturais das ciências da vida e mudanças filosóficas e morais. Se o conceito do metassistema, do perispírito, for compreendido, abrem-se muitas oportunidades, por exemplo, para as áreas das ciências da saúde. Porque daí não seria mais tratado apenas o corpo, apenas o produto, mas sim a origem, no perispírito, a causa da doença, da desorganização biológica, do desequilíbrio. Na área do direito, por exemplo, a pena de morte não seria nem considerada. A forma de nós nos tratarmos uns aos outros, sabendo que somos espíritos imortais, que iremos retornar, se transformaria completamente. Ainda a morte seria visualizada de outra maneira. A gente visualizaria o aborto, a eutanásia com outros olhos. As dificuldades da vida seriam enfrentadas com esperança, com resignação, sabendo que tudo acontece por um motivo, que nós mesmos aqui plantamos, pela lei de causa e efeito. Então, seriam muitas mudanças promovidas por essa visão. E a gente sabe que a evolução do espírito acontece em 2 frentes. Quais são elas? A intelectual e o moral. Então, a nossa evolução são 2 asas, a asa intelectual e moral, que precisam as 2 se desenvolver para a gente conseguir alçar voo, E o que esse livro mostra, esse livro e muitos outros mostram, é que a evolução intelectual da humanidade está promovendo a evolução moral. E sob o comando de Jesus e dos seus enviados nas áreas das ciências, inclusive, que estão reencarnando da Terra nesse momento,
a ciência vai chegar inevitavelmente às conclusões que provem a imortalidade da alma, que provem a reencarnação, levando as pessoas a se melhorarem, a buscarem ser melhores, baseadas numa fé raciocinada e não numa fé cega. Uma fé raciocinada e lógica. Quantas pesquisas estão sendo feitas nesse momento sobre esses temas considerados transcendentais e por falta de estudo, de interesse, a gente nem sabe. Vocês vão ver, quem procurar esse livro para ler, vai ver, nossa, quanta coisa está acontecendo, eu nem sabia, quanta coisa já tem publicada. Mas muitas vezes por falta de estudo, de interesse, a gente não sabe, não conhece. Então, esse livro é um convite para que a gente nunca deixe de lado o estudo. Lembrando sempre da recomendação do Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Muito obrigada pela paciência e pela atenção de vocês.